pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem por aí. Pessoal, nesse nosso bate-papo semanal aqui, falando sobre quadrinhos, né, onde a proposta é justamente falando sobre as HQs, passar um pouco das minhas experiências pessoais, né, com alguns trabalhos que eu fiz, e trazer experiências de amigos e talentosos artistas, né? E esse bate-papo, que além de a gente saber um pouco da história, dos caminhos que levam para a criação de projetos dessas pessoas, a gente aprende, né? Tanto na vida como na prática, né? E hoje eu tenho a honra de trazer para vocês uma conversa, uma entrevista que eu fiz alguns dias atrás com uma jovem, bem jovem e muito talentosa artista das HQs, chamada Thalessa Kugimia. Eu espero que eu tenha falado sobre o nome dela corretamente, mas a Thalessa Kugimia, ou Thalessac, como ela assina às vezes, ou a Thalessa, né? Uma jovem talentosa, roteirista, desenhista, autora de alguns trabalhos como uma série chamada Memories, Cinco Vermelhos, Sob os Trilhos, entre algumas outras obras. São trabalhos de grande consistência, tanto na arte quanto no roteiro. E nesse papo que eu trago para vocês, quem já conhece o trabalho dela vai reiterar, ou quem não conhece vai entender o porquê desse grande talento que ela é, tá? Então fiquem com esse bate-papo com a querida Thalessa Kugimia e aproveitem sem moderação, tá ok? Grande abraço para vocês e um beijão. Bom papo. Faz de conta que a gente Oi, desculpa. Desculpa, não ouvi, saiu cortado. Não, é que começou a gravação. Eu falei que faz de conta que a gente não estava se falando até agora, tá? Certo. Vamos fingir que nada disso aconteceu. Espera aí, deixa eu só... Ô, Thalessa, primeiro uma pergunta mais para começar o nosso bate-papo. Como é que você está lidando sua vida? Não vamos entrar na intimidade, né? Mas como é que você está lidando com essa vida, a sua vida pessoal e seu trabalho nessa quarentena que nós estamos vivendo aí? Olha, a minha rotina de produção não mudou nada, assim, mas a rotina também se tornou mais cansativa porque você tem toda essa preocupação também de uma preocupação maior, né, na hora da limpeza da casa e tudo mais. Quando você sai de casa, praticamente eu tenho que dar uma limpeza geral, né? Isso é que se tornou mais cansativo. Mas, no geral, na minha produção, na rotina de produção, ela não mudou nada. Inclusive, eu tô até produzindo muito mais, porque como, assim, já não tem mais, assim, por enquanto não tem eventos, né? Realmente eu tô me concentrando na parte de produção de quadrinho, entre outros serviços, né, também que eu tenho prestado. Mas fora isso, para mim não mudou muita coisa, né? E desculpa, Thalessa, não conclui. Não, pode falar. Eu vou pular então para eu vou fazer uma pergunta meio com cara de fim, mas em cima do que você estava falando. Você falou que você está produzindo bastante, eu estou entendendo que são suas produções de quadrinho, seus projetos de quadrinho. Para você, o fato da gente passar esse ano de 2020... deixa eu primeiro montar a pergunta melhor. Daqui a pouco a gente vai falar do teu quadrinho que você vai fazer a pré-venda. Essa pré-venda é para lançar esse ano ainda, de 2020? Isso, exatamente. Então, vamos lá. Então, para você, esse 2020 que você está produzindo bastante, você vai lançar uma HQ nova,
Com essa possibilidade incerta, coisa incerta de a gente não ter evento esse ano, que provavelmente não vai ter mais nenhum, e não se sabe como é que vai ser para 2021, como é que fica esse teu ritmo que não mudou de produção de quadrinho, essa coisa que está efervescente, vamos dizer assim, com uma possibilidade que um dos meios de venda possa não acontecer ou dar uma esfriada. Você já pensou sobre isso? Já pensei, e é essa situação que é complicada, né? Justamente por isso, eu acho que os eventos, nesse sentido, eles ajudavam muito, não só na parte assim, de venda, de divulgação, mas também nessa parte de ter um contato maior com o público. Não tendo muito um contato, assim, mais próximo com o público, fica mais difícil você conseguir ter esse acesso, esse mesmo tipo de contato virtualmente. Então, isso é uma dificuldade que é uma realidade que, infelizmente, ela está aí. E, como você falou, tudo fica muito incerto, inclusive até para o ano que vem. Nesse sentido, o que eu penso é realmente não produzir muitos exemplares. Eu penso realmente mais no meu público, na quantidade que eu possa atingir. E sim, partir para esses meios digitais, né, para conseguir tentar divulgar online, fazer essas campanha de pré-venda, né, que é uma ideia que eu pensei realmente em desenvolver por conta dessa dificuldade que estamos tendo. E não tem jeito, assim, é realmente... E, assim, sim, você tem que arriscar algumas coisas, né, algumas estratégias, então, de divulgação tem que mudar, precisa ser mais virtual, precisa ser uma coisa mais ligada às redes sociais, sabe? Pensar um pouco nesse sentido, tem que pensar um pouco e tentar usar outros meios de você divulgar o seu trabalho para vender, porque essa é a maior dificuldade, eu acho que é vender o seu produto num meio digital, em que você não tem muito contato como é nos eventos, que é um contato mais direto, e você pode apresentar o produto físico, né, para a pessoa diretamente com ela. Então, ela mesma vê como é que é. Digitalmente, você não tem esse acesso físico, né, então fica tudo mais complicado. Mas eu não irei deixar de produzir, e eu acho que realmente é preciso acreditar em fazer e produzir, mais do que nunca, né? Porque senão realmente o artista ele vai deixar de produzir, o ritmo dele vai desacelerar se ele falar que não vale a pena, né? E isso não é bom. O artista, em especial, ele precisa estar sempre ativo, ele tem que estar sempre produzindo e mostrar que está, né, em produção, está na ativa, né? Eu acho que realmente não pode desistir nesse sentido, né? Você falou um negócio legal. Esse canal, o meu canal aí, ele é mais velho do que a pandemia, né? Ele já tem uns bons aninhos. Mas esse papo com outros artistas também ele vem antes da pandemia. Mas quando começou a pandemia, que a coisa estava mais assustadora, não que não esteja hoje em dia, mas que pegou todo mundo com a calça curta, como se dizia antigamente, eu vi muito artista, né, meninos e meninas nas redes sociais expondo seu desespero, seu desânimo, né, a sua improdutividade, né, tanto criar como ler mesmo, sabe? Mas é importante, né, o artista segurar a onda nesse momento aí, porque muita gente vai se alimentar do que a gente faz, né? Exatamente, e é esse meu ponto, né? Na verdade, a arte, ela tem esse poder, entre aspas, né? Mas ele tem esse poder, né? E foram os momentos mais difíceis, eu acho que a humanidade também conseguia sobreviver de uma certa forma, consumindo também a arte, seja no cinema, em formato de livro, porque é uma busca de um alívio, né? Então, as pessoas, elas têm os problemas do dia a dia delas, têm que se preocupar muitas vezes até com a sobrevivência, né, que é a realidade de muita gente, inclusive até nós como artistas, né, estamos preocupados com isso também.
Só que, se não tem nenhuma válvula de escape, as pessoas elas também não ficam bem. Então, elas ficam improdutivas também, independente de que área for, né? Então, nesse sentido, eu vejo a arte como uma espécie de força, né? Que ela dá para as pessoas que não são da área artística também. Então, tem um valor. Isso realmente eu acho que tem. Por isso que a produção não pode parar, né? E a arte, ela também alimenta a mente e a alma das pessoas, né? Isso que eu acho mais bonito da arte, né? Thalessa, nesse atual momento que nós estamos, nessa atual conjuntura, muitos artistas, muitos editores, né, editores pequenos, né, médios e pequenos, que eles estão apostando muito o seu trabalho, o que você põe para vender, o que você lança, o que você vende, ele é basicamente impresso, né? Ele é físico, né? Porque eu vi, né, li depoimentos de muitos editores, muitos não, né? Alguns editores, muitos, parece que a gente tem uma infinidade de editores, sim, né? Falando que a coisa agora é ir para o digital, o quadrinho em PDF, vender PDF. Isso te agrada? Você acha isso interessante? Olha, é que assim, eu posso dizer uma coisa, não é a mesma coisa. Tem uma diferença muito grande. Não, mas é que é verdade, tem uma diferença muito grande. E eu faço já parte de uma geração que está mais acostumada a lidar com o digital, né? Só que eu percebo muito a diferença. E eu gosto, pessoalmente, muito do livro físico. Eu ainda consumo muito, né? Livro, quadrinho, eu gosto disso, né? E por gostar e por já ter lido muito os livros físicos, eu sinto uma grande diferença no digital. Eu acho que eu entendo essa nova realidade de que talvez muitos quadrinhos vão ter que ser adaptados para digital, só que ao mesmo tempo eu acho que a formatação do quadrinho para você ler digitalmente, eu acho que não está muito adequado ainda, porque pode causar, às vezes, um erro de interpretação muito grande quando a pessoa lê digitalmente. E aí é a forma de como ela é apresentada, né? Eu acho que ela não consegue captar muita coisa que talvez no físico ela capte, assim, ela tenha mais essa possibilidade de interpretação e de entendimento maior em relação à obra. E no digital pode acontecer sim da pessoa sem querer interpretar errado, por justamente ser uma maneira diferente de apresentação, mas não necessariamente a forma mais adequada. Então, no digital, eu acho que tem que se repensar um pouco nessa forma de apresentar o produto. Tudo bem, é um quadrinho, é um livro digital, mas tem que apresentar talvez de uma outra forma, porque desse jeito você tem uma dificuldade de entendimento. Então, a dificuldade está na formatação, né? Então é isso, eu não acho que seja totalmente ruim, eu só acho que tem que se repensar um pouco no modo de como apresenta isso virtualmente para as pessoas, para ela não perder a essência da obra. Eu acho que me incomoda um pouco, particularmente, se você é da geração digital, eu sou da geração impressa, né? Assim, para mim, é livro, é álbum, é gibi, né? Mas eu também acho digital. Me incomoda um pouco que eu vejo ainda hoje, né? As pessoas determinarem, né? O que vai prevalecer agora, nesse momento que nós estamos vivendo, é o digital, sabe? Então, você fica forçando. Às vezes, as pessoas querem isso, eles querem receber em casa, mesmo que o correio demore para entregar, eles querem receber um livro, né? Abrir o pacote. Isso. Levar, sabe? Porque você levar um tablet, um iPad para a cama, para ler, você não está levando só o gibi da Thalessa, né? Você está levando um mundo de informações, de arquivos teus,
onde está também o quadrinho da Thalessa, né? Então, Sim, é uma outra exatamente. relação. E é um outro tipo de Thalessa, valorização também, né? como é que É é? um, é um outro tipo também de valorização que você dá pro, no caso do livro, do quadrinho, você acaba, ele fisicamente, você tem um valor diferente do valor do que ele colocado na plataforma digital. As pessoas, elas valorizam de formas diferentes também. Então é interessante que assim no físico as pessoas, a tendência, pelo menos no meu público, que inclusive tem pessoas que nunca leram quadrinhos, mas elas leram, o meu quadrinho foi o primeiro que elas leram e elas gostaram, para elas teve um valor muito especial. E elas falam para mim que é diferente de quando você tem o digital, porque o digital você não tem a matéria, né? Então é um outro tipo de valorização. Para E você, oi, desculpa, conclui, Thalessa. não, era isso, desculpa. Eu que Por cortei sem querer. exemplo, é uma jovem, é uma artista jovem, é uma criadora jovem. Para você funciona, em cima disso que você está falando, né? Que nem eu, que já sou velho, aquela coisa assim, para mim, mas isso parece um papo de apologia, de ódio ao material impresso, mas não é, não é. Mas eu, por É, exemplo, eu sempre tive a impressão, eu tenho criação minha que ela é basicamente digital, ela é sim. para digital, não foi pintada impressa. Para você, não te Hum, parece, às vezes, o material impresso, você pariu ele, você deu vida para ele, né? Se você exatamente. ele está no campo da ideia, sabe? Aquela coisa da Bíblia, né? Deus pensou, depois ele criou, né? Parece que ainda está no pensamento só. Isso, porque Você, parece que não foi materializado. O digital parece que ele fica sempre no nível das ideias, né? Tem um pouco essa questão também. Ô, Thalessa, vamos voltar agora no tempo, fazer uma regressão. Ô, Thalessa, Certo? como é que você começou? Como é que é assim? Você se formou no quê? Como é que começou isso? Como é que assim você estudou? Você fez faculdade? Você já gostava de desenhar? Como é que foi a coisa do quadrinho? Como é que começou isso? Tá, vamos lá. Eu desenhar, eu sempre realmente desenhei desde pequena, né? Isso foi uma coisa que eu sempre gostei, junto com a criação de história. Eu sempre gostei de criar a imagem, mas que tivesse uma narrativa, que estivesse inserida dentro de um contexto. E isso eu sempre gostei. Sempre gostei dessa questão de contadores de histórias, ouvir histórias. Isso sempre foi uma coisa muito natural, né? E que fez parte do meu crescimento, né? E, e então eu fiz assim cursos, né? Um curso técnico de design gráfico. Nunca cheguei a fazer exatamente um curso de desenho, porque eu já desenhava, né? Mas e aí eu resolvi fazer faculdade de artes visuais, que me deu uma boa base, assim, de aprender e saber lidar com vários tipos de técnicas, ferramentas. Inclusive, foi lá que eu comecei a utilizar o conceito de multimídia e dessas pontes de ligação entre essas linguagens que são tão diferentes e como fazer essas linguagens de alguma forma terem uma conexão, né? Então aí que foi um dos meus trabalhos na faculdade, foi quando eu utilizei o QR Code pela primeira vez, usando com esse conceito, né, de ligação entre uma linguagem e outra e que elas de alguma forma se complementam. Só que assim, né, tudo em linguagem ainda assim de mais ligado à arte, né? Nunca pensei, na verdade eu nunca pensei que ia entrar na área de quadrinhos. Foi uma coisa que ocorreu mais ou menos no final da faculdade, eu comecei a entrar nesse universo, que eu não tinha experiência nenhuma, tá? Eu só admirava, eu gostava de ler até, inclusive, mas eu nunca cheguei a pensar de que eu trabalharia com isso em algum momento, né?
O que acabou sendo justamente isso. Eu comecei a trabalhar com quadrinhos agora, né? Estou muito mais focada nesse universo e trazendo junto esse conceito das multilinguagens, né? Das linguagens, não só o bidimensional e o físico, mas também ligado a outros tipos de mídias, que nem vídeo e animação, né? Mas que todos eles fizessem parte dessa mesma história. Então, os meus quadrinhos, geralmente, eles têm mesmo esse conceito de multilinguagem, né? Não sei. Oi, não, deu uma travada, mas tudo bem, nós vamos adiante Não, então aqui. tudo bem. Eu achei que era eu que estava com um problema no meu computador agora, desculpa. Thales, então, para você, isso já é um monte assim, né? Vários trabalhos teus que eu vi, tem essa coisa, né? Eu não sei se é uma coisa meio falando de usar esse termo, mas assim, para você é pouco só o quadrinho, né? Você tem que colocar algo a mais, né? A coisa da música, né? Que a pessoa vai lá, ele põe um negócio e abre ali. Você pôs o pessoal para compor, pôs assim, né? Você fez uma parceria com o Isso, pessoal aí para compor. eu gosto. Mas é curioso que a gente estava falando agora há pouco, que para você ainda o impresso é importante, né? É o fundamental, mas você abre as portas para outras coisas, né? Aonde o digital é o caminho para você para essas outras coisas, né? E, Thalessa, me fala uma coisa. Nesse período, assim, deixa eu perguntar primeiro. Depois a gente faz uma exposição das suas coisas. Mas, assim, Thalessa, do que eu já li eu acho que eu já li todos os teus quadrinhos. Primeiro, vamos para um lado, isso é para quem vai ver esse vídeo, ver esse canal, que às vezes os caras falam assim, já falaram com um amigo meu, o Sérgio Chaves, fala para o Laudo, perguntar mais que caneta, que não sei o quê, não estou interessado em saber que caneta, entendeu? Eu quero esses papos que eu estou levando trazendo a turma para conversar comigo, é para ir para um outro campo para mexer com a cabeça dessa molecada, saber que papel que você usa. O Shimamoto usa papel de desenhar, caramba. Eu vou ver. Thalessa, mas vamos no lado mais assim, quando você começou, e nesse caminho que você fez, o primeiro trabalho que você publicou até agora, qual foi a tua influência? É quadrinho? Minha influência veio desses quadrinhos? Você tem influência de outra forma de arte, cinema, música? Como é que é a coisa? Nossa, não, então foi tudo isso que você falou. No sentido assim, desde os quadrinhos até filme, música, animação, fotografia até inclusive, pinturas, nossa, é que eu realmente eu gosto de coisas assim, dessas misturas, né, dessa coisa até experimental, né? Então, como eu gosto muito, eu acabo levando tudo isso para qualquer linguagem que eu for, assim, produzir. Então, se eu faço fotografia, isso teve até pessoas que me falaram que para eles não é só uma fotografia, parece que é uma mistura de um pouco de cinema com um pouco disso e tal. Eu falo, bom, isso é interessante porque realmente é o que eu gosto e eu estou apresentando também o que eu sou em parte, né? Porque é algo que vem de uma forma muito natural. E essa necessidade de você ver outras linguagens e tudo mais, isso sempre foi uma coisa muito minha mesmo, né? E dos quadrinhos, assim, eu me lembro muito dos quadrinhos europeus, até antes dos mangás, porque o mangá, assim, o meu primeiro mangá, não meu primeiro anime e animação, assim, foram outros, mas meus primeiros mangás foi do Osamu Tezuka, alguns assim da Sakura Card Captors também foi uma dos primeiros, né?
Mas em quadrinho, eu acho interessante porque quadrinho não foi nem um americano, não foi nem a Turma da Mônica. A Turma da Mônica eu tive acesso, mas foi depois. Mas foi o Tintin, o Asterix, que são esses mais... são europeus, né? Mas eram os primeiros que eu li, os primeiros que eu gostei de ler, né? Em termos de quadrinho. E aí, depois disso, eu fui lendo Curioso, curioso, não é pelo fato de você ser japonesa, mas também, e porque o teu desenho tem essa coisa forte, você tem uma influência matriz, vamos dizer assim, do Tintin e do Asterix, né? Que é né? Mas é compreensível, porque nós não estamos falando de mangá, né? É japonês, tem que ler mangá, sabe? Essa bobeira. Mas porque esses caras são base, eles são base, né? Isso são a pedra fundamental para a narrativa. E fora isso... Fala, desculpa. Não, fora isso, conclui. Não, era só uma coisa a mais, assim, porque antes de eu ter contato com os quadrinhos, realmente eu tive contato muito com o cinema e animação, né? Então, mas mesmo a animação, mesmo os desenhos japoneses que eu assistia, era aqueles mais antigos, que tinham um quê mais de cartoon, assim, ele não era os animes como a gente conhece hoje em dia, né? Então, eu tive muito acesso a esse tipo, né, de desenhos, filmes, mas assim, não totalmente fora do universo que é da minha cultura, mas ao mesmo tempo que eles vieram primeiro, a Disney veio até, inclusive, primeiro, né? Então, eu tenho muitas essas referências, assim. Calbarques, essas coisas? Isso, também, Thalessa, você está falando para mim, você está falando aí que, junto com a coisa do desenho, veio a coisa de você contar a história. Que é meio chavão isso, mas eu acho que é o que move quem faz história em quadrinho, porque senão o cara ia ser um ilustrador, né? Ele ia trabalhar com outra coisa do desenho. E eu tenho uma coisa assim, que eu sou muito fã do teu quadrinho, fora do desenho, né? Aquela coisa que você é bem artesanal, né? Você faz aquarela, aquelas aguadas, ali, aquelas coisas com cinza. Mas o que me prendeu muito, inclusive movimentou eu conversar com outras pessoas sobre, é que você tem uma coisa nas tuas histórias que parece, na minha leitura, que você é uma autora calejada já, uma autora com muita vivência, sabe? Porque suas histórias, elas têm um peso ali, elas não são... você, às vezes, vê muito autor dando um peso tão sério na obra ali, e aí, quando você vai ler, são obras boas, mas elas são leves, sabe? Elas são, às vezes, são leves, são obras, assim, enfim... As suas são muito densas, né? Como é que é? Me fala assim, o que move na tua cabeça? O que você gosta de contar nas suas histórias? Assim, você tem várias histórias em quadrinhos bastante diferentes, tá? Tudo bem. Mas, assim, o que é o tempero da Thalessa que você tem que pôr em todas as histórias, sabe? Porque isso tem, não adianta a pessoa chegar e falar assim, fulano, você não sei o que, não sei o que. Não, por mais que você faça história de sexo, de terror, de guerra, aventura, de humor, a Thalessa, no caso ali, ela tem aquele caixinha, aquele frasquinho de tempero que você vai lá e põe, né? Põe o tempero Thalessa. O que move, o que você traz teu ali que dá para você falar, né? Tem coisa que não dá para falar. Tem coisa que está em outros campos, então deixa ele ali. Mas o que é da Thalessa ali de contadora de história? Ixi. Eu acredito, assim, que é realmente as vivências, algumas
algumas experiências, né, pessoais também, mas certas vivências com os meus avós, eu acho que foi uma coisa muito importante, que muita gente até, quando eu falo, né, eu comento, assim, tem a ver com a família, de uma certa forma, né, e como eu tenho muito essa questão dessa coisa de ser, diversidade, né, eu gosto de juntar várias coisas, eu fico muito mais sensível a captar certas coisas. Então, talvez essa sensibilidade que tenha me trazido muita carga, né, nesse sentido. E algumas experiências, eu sei que eu não tento traduzir essas experiências do jeito como elas foram vivenciadas. Eu realmente tento trazer elas de uma forma, assim, soltas no mundo de ficção, né? O que eu faço não é bem um documentário falando que aconteceu isso comigo, então não é bem isso, né? E, inclusive você já sabe, né? Você já leu assim, mas para quem não conhece as minhas histórias, eu não falo das experiências pessoais, eu falo de experiências de sentimentos e como eu entendo ou eu consegui compreender esses sentimentos, como elas podem ser desencadeadas, né, e tudo mais. E isso só com experiências de certas vivências é que você tem um acesso e um entendimento maior. Eu acho que se eu não tivesse tido certas experiências, não seria a mesma coisa, eu não pensaria talvez da mesma forma, e não entenderia também da mesma forma. Então, a maneira como eu coloco nas histórias é uma maneira de desenvolver um pouco isso e passar isso para as pessoas, né? Que é o mais difícil, eu acho, porque tem muitas coisas que eu já entendo o que foi, ou, né, assim, eu compreendo até determinadas situações, né? Então, eu sei que o mundo é complicado e complexo, né? Então, nesse sentido, você trazer um pouco dessas questões de uma maneira mais sóbria, né? Mais sóbria, eu acho que é um desafio para mim, mas eu gosto muito, né? De justamente tratar dessas experiências emocionais, mais do que experiências, no sentido, não é bem experiência pela experiência, mas eu gosto de tratar desses sentimentos, né? Então, acho que isso é uma das coisas que eu coloco em todos os meus trabalhos, eu sempre procuro desenvolver nos meus trabalhos, assim. Vamos dizer que talvez você, experiências pessoais, enfim, seja qual for, como que aconteceu, como que lidou e qual for, enfim, para você é mais importante você transformar isso, é o temperozinho, né? Transformar isso numa história do que propriamente no autobiográfico, né? É por aí também. Eu acho que eu acho que é essa, e aí essa necessidade do contador de histórias, né? Eu acho que esse é a minha essência. Eu nunca vou realmente só retratar as situações, né? Para mim, eu acho que realmente precisa, sim, estar colocado, inserido também no meu universo, que ela também, o meu universo, ele tem essa convivência entre o mundo real e o não real, né? Vamos dizer assim. Eu acho que todo ser humano convive com isso, na verdade, né? Então, mas para mim, eu elaboro isso em forma de histórias. E de histórias que não são necessariamente reais, né? Podem até serem baseadas ou inspiradas em fatos reais, mas a conjuntura dela geralmente não é, sempre se torna uma ficção, porque eu acho que parte desse princípio. Eu gosto de ser uma contadora de histórias, então é nesse sentido também que eu me expresso também, né? Nem tudo é a Thalessa, mas é bom que passou pelo seu filtro, né? Se bem que talvez tudo seja eu mesmo ali, pensando bem, né? É uma coisa bem interessante, mas eu acho que para mim é que eu também sou muito sincera na hora de fazer as produções, né? Então tudo que eu colocar ali, da forma como eu colocar, vai ser da forma
mais honesta, assim, é honesta, né? Então, acho que é isso, assim, né, que eu consigo, porque nem tudo a gente 100% entende, né? Mas tem coisas que eu já pensei sobre, já refleti, então eu sei que vem por aí. Eu acho que essa é uma das coisas que torna o meu trabalho, assim, ser o meu trabalho, né? Vamos aproveitar esse gancho e vamos ver teus quadrinhos. Tá bom, Vai mostrando eles aí. Vamos do começo para o fim. tá bom. Peraí, eu só não sei se vai dar para apresentar todos de uma vez só. Aqui, desse aqui foi meu primeiro quadrinho, né, da série Memories, que é uma série... Põe na frente do... Assim? Ele está meio... Tá desfocado. Agora, Memories, é o Memories. Esse é o Memories, Dá para ver? Agora, stop. Tá difícil aqui. Esse aqui foi é uma série de 4 volumes, né? Foi meu primeiro quadrinho, esse aqui, em que eu fiz no período que eu estava terminando a faculdade. Que ano que você lançou? Então, foi em... Deixa eu ver o que aqui tá escrito. Foi em 2016. Primeiro volume. E aí eu comecei a produzir, né, essa série. Deixa eu ver se ele foca. Não, mas depois a gente dá um acerto com isso, fique tranquilo. Isso está acontecendo, peraí. Então, nessa série, é uma mistura, na verdade, de desenho feito na mão com pintura digital. Uhum. E é uma história, é um drama de ficção, né, falando sobre a história de 3 garotos que vivem em 3 épocas distintas, e em cada época vai se desenrolando acontecimentos aparentemente que não estão interligados, mas ao longo da história vão mostrando essa ligação. E antes de eu terminar essa série de 4 volumes, foi aí que eu criei o meu primeiro quadrinho, que eu considero um quadrinho mais experimental, que é a Minsky. Uhum. Esse aqui foi o meu primeiro quadrinho interativo com QR Code, e é um livro-imagem, ele não tem fala. Ele é um quadrinho mudo, vamos dizer assim, com essa interatividade em que a pessoa tem acesso a curtas animados e trilha sonora original da história. Então, ela pode ler, o conceito seria esse, a pessoa pode ler e, ao mesmo tempo, ela explora esse universo que é amplificado pelo QR Code, que redireciona automaticamente a pessoa para esses conteúdos extras, que seriam vídeos e tal. E aí, quando eu terminei o primeiro volume da Minsky, que na verdade essa também é uma espécie de série, ela vai tendo vários volumes, mas todas elas são histórias fechadas, tá? Mas quando eu terminei o primeiro volume desse, daí eu produzi um conto de terror, que é O Olho Verde. Deixa eu só tentar focar aqui. Não, acho que para trás. Consegui? Peraí. Tá E a câmera é chata, não sei porquê. E esse conto de terror, ele teve uma mistura também de pintura digital com fotografia. Então, aqui eu utilizo silhuetas. Esse terror. O que é esse terror? Eu tenho ele, mas, enfim, né? O que é esse HQ? Ele é um terror psicológico, vamos dizer assim. Então, ele vai trazer certos medos, mas não é uma coisa muito ligada a gore, não é exatamente isso, ele é psicológico, né? É um suspense, eu considero ele mais como um suspense para terror, vai. E no finalzinho do livro também, esse também tem uma interação, mas ela é só um QR Code que esse livro possui. E ele vai para um vídeo artístico inspirado na estética desse quadrinho. E aí, eu continuei a fazer o segundo volume da Minsky, que esse aqui é Minsky, um rolê no shopping, que conta as aventuras dessa criatura, né? Aventuras e desventuras dela. E aqui, nessa história é dentro de um shopping, também interativo com QR Code, mas eu não sei se vai dar para ver. Bom, tudo bem. Mas também é interativo. E aí,
Depois disso veio os Cinco Vermelhos, que esse sim foi um projeto que foi para o Catarse. E é um caminho... Vamos dar um break aí, porque eu queria chegar nele. Queria chegar nos Cinco Vermelhos. Mas antes, me fala uma coisa. O Memories, ele foi como ele é o primeiro trabalho, e aí nele eu verifiquei isso que eu falei com você desse peso que tem, o peso no bom sentido, os teus roteiros, e que os Cinco Vermelhos veio ser a cereja do bolo. Mas vamos no Memories. Você fez 4 edições. Como é que você publicou isso? Você fez isso independente e tal, mas como é que você publicou isso? Primeiro, quantas páginas tem? Em quanto tempo você publicou? Eu publiquei em 2016, 2017. Como é que você publicou isso? A quantidade de páginas você fala por volume ou seriam todos os volumes juntos? Não, por volume. Por volume, né? Tá. O primeiro volume, como eu falei, foi em 2016, né? Inclusive, é importante até ressaltar que praticamente todos os meus trabalhos são publicações independentes, né? Então, assim, como é uma publicação independente, eu acabo ficando encarregada de fazer tudo, né? Desde a edição e tudo mais. Então, assim, como foi minha primeira experiência, né, nesse sentido, até com edição e tudo, né? Não sei se vai dar para ver. Mas o primeiro volume, aí que tá, agora acho que tem em torno de 90 e poucas páginas. Vamos no segundo. Você estava falando, o 2016, o primeiro Memories, tem 90 páginas, mais ou menos, né? O segundo... O segundo, eu acho que ele tem em torno de 120 páginas e foi lançado no finalzinho de 2017. Desculpa, começo de 2017. Ainda. E o terceiro volume também, foi meio seguido, esses dois. Foi 2017 também? 2017 também, e o quarto volume é que foi no final de 2017. Não, eu estou no terceiro. O terceiro, 2017, quantas páginas? Foram... Esse aqui tem um pouco mais, eu acho. Acho que umas 120. E o terceiro, que ano que é, Thalys? O quarto é também de 2017, né? Só que foi o final do ano, assim, mais ou menos. Quantas páginas tem, Thalys? Esse aqui é o que teve mais, né, acho, de página, deixa eu ver. 140. Ou seja, você fez quase 500 páginas do Memories, né? Foi, acho que foi. Foi isso mesmo. Você fez quase 500 páginas em 2 anos, é isso? Foi. Estou muito inspirada. É por isso que eu parei nesse papo aqui, para a gente fazer. Você vai falando, eu estava fazendo as contas aqui. Menina! Foi. Ô, Thalessa, e aí a gente vê os Cinco Vermelhos. Que também é taludo. Quantas páginas? Esse aqui deu 240 páginas. Esse daí, Thalessa, em particular, é o trabalho que eu gosto muito. Eu gosto muito, desde da tua concepção de capa, da tua arte e principalmente do seu roteiro, que ele tem um negócio, essa personagem feminina, ela não é uma samurai, né? Enfim, você que é autora, você fala, mas é gozado que você fez uma personagem extremamente
dona de si. Eu não quero usar esse termo empoderada, esse termo da moda, mas ela, em termos dona de si, não é uma obra feminista, mas ela é carregada dessa essência feminina, e eu acho um grande trabalho. Então, eu queria, aí é o pedido meu, aí, e para seus fãs que forem ver esse bate-papo nosso, me fala desse trabalho. Não precisa pôr lados técnicos, que papel que você usou, que menos. Me fala desse trabalho, o que moveu você fazer ele? E até para quem não conhece, o que são os 5 vermelhos que dá o título, né? Tá. Primeiro eu vou falar só da inspiração que eu tive, né, para fazer essa história, que foi uma inspiração, de novo, né, aquela vontade de você contar uma história, e eu queria, de alguma forma, também fazer uma homenagem à minha família, no sentido, né, da cultura japonesa, né, e tudo mais. Minha família, eu sou descendente, na verdade, de família de samurais. Então, meus bisavós falavam histórias, meus avós também. E muita coisa, assim, foi um pouco inspirado nesse... A Raya, a personagem, né, principal, ela é, na verdade, o espírito, vamos dizer assim, daquela época, ou ela é muito, é quase um espírito mesmo da cultura japonesa, né? Então, mais do que simplesmente, assim, nesse sentido, sim, ela é uma mulher e tudo mais, mas o que eu quis trazer ali foi mais esse espírito, né? Que é uma coisa que... Não precisa ter sexo, né? É homem e mulher, tanto que, na verdade, quando eu trago o teatro kabuki, é para trazer um pouco essa questão também, porque quem interpreta as mulheres no teatro kabuki são os homens. E é interessante, mas eu acho interessante porque eles têm que entrar totalmente nesse universo feminino, e eles têm que entender, eles têm que tentar entender e compreender esse universo para poder fazer os papéis, né, dos personagens. O que é, desculpa, Thalê, se interromper sua linha de raciocínio, o que é entender esse universo feminino para fazer esses personagens? Explica para mim só um pouquinho. É mais do que trejeito. Existe essa coisa do jeito, né, que a mulher tem que ser, no caso da cultura no Japão, né, e tudo mais. Mas é mais do que isso. É quase uma essência o que eles têm que entender, porque eles fazem esse papel a vida inteira. Eles não podem mudar de personagem. Então é uma coisa que eles têm que entender e como desenvolver nesse sentido, né? Como compreender esse personagem e incorporar essa pessoa, porque é quase isso que acontece no teatro kabuki mesmo. E isso eles fazem de uma forma muito... É uma doação, né? Quase isso. Eles têm que entender e se doar nesse sentido para entender. É como se eles estivessem entendendo uma outra pessoa. É quase isso mesmo. Mas no teatro kabuki tem muito essa importância da expressão corporal. Então, isso também, eles têm que aprimorar, eles têm que desenvolver, é uma coisa que demora pra caramba, assim, não é fácil. Eu vi muitos documentários que falam sobre, e inclusive meus avós também comentam, né, porque eles conheciam um pouco desse universo. E então eu sabia de algumas coisas, né, e a maior dificuldade, eu acho que dos 5 vermelhos, foi tentar não só trazer esse aspecto do teatro kabuki, que na verdade é uma estética, né, uma estética que eu trago, assim, do teatro, mas também entender outras linguagens artísticas que eu acabei colocando nos 5 vermelhos. Algumas delas são o ukiyo-e, que é a gravura japonesa, que eu utilizei nas composições de cenário, e o sumi, né? Na verdade, o sumi, eu fiz uma técnica de sumi que é inspirada no sumi. Eu não faço sumi. O que eu faço é uma coisa inspirada, né? Nessa pintura com nanquim, que é uma coisa direta, que você não pode errar e tudo mais. E então trazer todas essas linguagens na mesma história, que entrassem em harmonia, foi um desafio para mim, né? E foi uma das coisas que eu mais gostei também, porque eu achei interessante essa mistura. Eu falei, vamos fazer de uma forma que eles entrem na história. Tudo isso tem que se encaixar legal na história e tem que ir se desenrolando naturalmente. Então esse foi um dos maiores desafios. E em relação ao nome 5 vermelhos,
na verdade, eu pensei nesse título como se fossem camadas de sentimentos, de estágios de sentimentos. Então, assim, ela começa de um jeito, mesmo a personagem principal, ela começa com um determinado tipo de sentimento e isso vai se aprofundando, vai se desenvolvendo, no caso, vai piorando ao longo de cada capítulo, que é uma marcação que se faz também no teatro kabuki, é uma marcação de 5 atos. No kabuki existem 5 atos, que são simples, é assim, o primeiro ato é a introdução dos personagens principais, o segundo ato seria assim, mais ou menos como é que vai se desenrolar essa trama. O terceiro já é uma sequência de acontecimentos que vão se desenvolvendo pro final, pro ato final, que é a finalização da história. Então, são esses 5 atos que eu acabo dividindo, né, o quadrinho. E os 5 vermelhos, ele traz esse aspecto, não só relacionado aos 5 atos da história, mas também a esse desenvolvimento desse sentimento, né, que a própria personagem principal, ela vai no caso, ela vai revelando cada vez mais. E é isso. Eu acho que essas foram as minhas principais meios, assim, que eu me inspirei para montar essa história, de uma forma que também fosse interessante, né, porque o personagem da Rai, ela é quase um espírito, eu tenho um pouco essa coisa com ela, que eu acho que ela é quase um espírito mesmo, ela não é bem exatamente uma pessoa, né, porque ela se desenvolve tanto ao longo da história que ela chega num ponto que eu acho que ela já não é mais humana, seria mais ou menos isso, né. Mas é uma sensação muito pessoal que eu tenho com a personagem, então eu... Muito bem. Isso, aliás, o que você me respondeu agora já vale o que eu estava falando para você como roteirista. Eita. Então, vai estar aprendizado para quem for ver esse bate-papo nosso, que é o interesse de saber os processos de criação, né? Isso que eu acho mais interessante. Como pode ser rico você trabalhar com a sua cultura e como você pode transformar isso, né? Isso que é, independente de ser cultura oriental, seja lá o que for, né? E aí, Thalessa, vamos adiante, passamos pelos 5 vermelhos, que eu queria dar um pit stop ali, né? Para a gente seguir adiante. Depois, o que veio? Aí depois veio sobre trilhos, vamos dizer que é um contraponto dos 5 vermelhos, né? É quase o oposto, mas assim... um pouquinho mais para a esquerda, aí, um pouquinho menos. Deu. Thalessa, os 5 vermelhos, 5 vermelhos, sobre trilhos, ele tem ele assim, primeiro eu queria que você falasse dele, mas eu primeiro queria... Ele é muito sensível, né? E é curioso, não sei se você fez isso intencionalmente ou se é coisa da minha cabeça, que é muito legal, né? Quando a gente faz uma coisa e a pessoa vai ler, ela divaga, né? Você fala, nossa, eu só pensei em fazer assim. Porque não é? Tem muito isso. Acontece. Nossa, que maravilhoso, você fez isso. E você fica olhando com aquela cara e você não quebrar a perna do cara, né? Ou não perder o leitor, o fã, né? Aquela coisa. Porque, assim, você trabalhou de uma maneira muito bonita com essa difícil arte de colorir na aquarela, né? Né? Não é para qualquer um. Mas o trabalho dá um toque tão bonito, né? Tão poético que a aquarela em si traz, né? E ele é muito delicada, essa história, né? Ele é muito... curioso porque não deixa de ter o tempero Thalessa, né? Aquela, né? Tempero japonês do Thalessa ali, mas ele é um outro... Aquela coisa forte, né? Você falou que independe do sexo lá que tem os 5 vermelhos, né? Mas uma outra coisa, fala um pouco sobre o filme. Como você falou, é realmente uma outra proposta, né? Tanto que... Desculpa. Engasguei aqui.
Tanto que quando eu fiz a história, foi pensando numa narrativa muito mais singela, inclusive, né? E muito mais, um pouco parecido ali com Memories, que trata também sobre memória, né? Só que de uma outra maneira, em que eu busco resgatar um pouco também da história das linhas de trem de São Paulo. Então, sobre trilhos tem um pouco esse resgate, né? Histórico. Então, eu fiz muita pesquisa para ter feito a história e tudo mais. Não só sobre o trem, mas também sobre alguns acontecimentos aqui de São Paulo, alguns fatos históricos, né? E eu achei muito interessante porque realmente é uma história muito mais nostálgica. E olha que eu não vivi exatamente essa época, mas para mim ela trazia muito mais nostalgia e o tipo de sentimento também é muito diferente, né? É que me lembrou também um pouco os meus avós, porque eles me contavam histórias de que eles pegavam um trem para se encontrar, porque não era simples, né? Assim, hoje em dia você pega o carro e vai e tá ótimo, mas naquela época você tinha que pegar trem e demorava às vezes dias ou assim, horas, dias, para você encontrar a pessoa. E no caso, meu avô queria encontrar minha avó, então era difícil e tudo mais. A sensação de tempo também era muito diferente e eu acabei entrando nesse universo de novo, né, para entender como é que ele era, um pouco, né, não totalmente, porque teria que viver realmente essa época, mas o que eu pude captar, eu tentei colocar na história. E nesse sentido eu achei uma experiência muito interessante. Eu gostei bastante de ter feito, justamente porque é uma outra coisa. É diferente dos Cinco Vermelhos, que é diferente da Minsky, que a Minsky está mais ligada ao humor, né? E o Cinco Vermelhos é uma coisa mais dramática mesmo. Mas o caso sobre trilhos, ele é uma coisa muito mais sóbria, ele é algo muito mais, assim, quase pé no chão, nesse sentido, né? Não existe muito exatamente um exagero ali de drama, nada disso. Existem as memórias, que é isso que boas e ruins, né? E apesar de ser uma proposta cultural, ela não é didática. E é isso que eu falo para todo mundo que manuseou, né, o Sobre Trilhos. Eles perguntaram se, mas é didático? Não é didático. Ele só traz aspectos e fatos históricos que aconteceram, né? Mas mesmo nisso eu dou só uma pincelada, porque é muito complicado você entender assim num quadrinho, né? O ideal era realmente a pessoa pesquisar ou assistir um documentário, porque no meu caso eu vou estar mais preocupada com a narrativa, né? E é isso, assim, eu acho que uma das minhas inspirações foi porque eu me interessei pela história dos trens aqui, das linhas de trem de São Paulo, e da origem, né, também, eu achei muito interessante. Então eu acabei elaborando uma história em cima disso, né? Thalessa, você falou assim, eu pesquiso, que é um negócio, dá para falar, assim, se não der, tudo bem, né? A gente fica naquele campo que a gente deixa, a gente não tira de lá, né? Como é que nasce uma ideia para você, assim? Como é que, por exemplo, como é que é? Assim, é lógico que quando você embasa qualquer roteiro, por mais ficcional que seja, com uma pesquisa, porque eu também sou da filosofia que é importante você pesquisar, mesmo que você crie um universo fictício ali para a história, ele tem que estar embasado em alguma coisa, né? Como é que é? Assim, eu estou aqui, eu sou a Thalessa, eu estou aqui, acho que eu vou fazer uma história sobre isso. Como é que nasce aí? Como é que é o Big Bang do teu universo, Thalessa? Fala para mim. Meu Big Ben não tem hora marcada mesmo. Não, assim, ele é um processo bem interessante. Às vezes, no caso do Sobre Trilhos, veio porque eu me interessei realmente. Eu falei, isso aqui é interessante. E para mim me interessa pessoalmente. Então eu fui lá e busquei saber mais sobre. E aí eu fui pesquisando, aquela coisa. E aí sim, em parte, eu às vezes já imagino muita coisa, muitas passagens da história.
E quando eu faço, porque vem muito naturalmente mesmo, e quando eu faço a pesquisa, acaba me ajudando até a pegar alguns pontos que estavam soltos. Mas, por exemplo, no caso do Memories, que não tem tanta pesquisa histórica assim, foi realmente uma história que veio realmente da minha cabeça, no sentido, foi vindo, né, os acontecimentos e tudo mais. Mesmo os Cinco Vermelhos, apesar de ter tido a pesquisa e tudo, elas não formam exatamente a história, elas me ajudam em alguns aspectos a entender melhor como é que eram certas coisas, e aí dali eu falo, então tá, então eu posso fazer, a partir daí eu já sei como eu posso demonstrar certas passagens da história e tudo mais. E nesse sentido, como para mim é fácil criar história, a pesquisa ela vem muito mais como um complemento para mim, que ela me ajuda nessas, às vezes ajuda mesmo a falar, eu posso fechar então a história desse jeito. Mas muitas vezes vem realmente da minha cabeça, então eu nem sei te dizer como é que é esse processo, porque é um processo que ocorre de uma forma muito natural para mim. Como eu falei em algumas entrevistas, parece um filme, parece que eu estou assistindo um filme e para mim é fácil, eu já até visualizo a imagem, Você né? vai depois codificando depois. Então acontece para mim dessa forma, né? Então, no caso, não é que a pesquisa vem antes, vem depois, como é que é? Não, eu, na verdade, não tenho muito essa preocupação, ela vai e flui naturalmente mesmo. Eu vou complementar essa pergunta, porque eu ainda vou continuar nesse papo aqui. Mas só para eu entender um negócio. Eu acho meio tosco isso que eu vou perguntar para você, mas eu vou perguntar. O fato de toda essa coisa oriental, porque você né, essa coisa, esse antepassado, que você falou de samurai, você ter os subtítulos que você teve lembrança de histórias que tua avó contava, né? Também é. Isso de andar de trem e tal. Todo esse universo, essa coisa de honrar os mais velhos, o teu antepassado, que o oriental tem muito, se comparado, tem muito, no melhor sentido, é óbvio, que o ocidental não tem tanto. Você acha que isso faz parte do tempero seu de fazer história? Tá no seu gene da coisa? Acho que não é exatamente isso. Eu acho que a importância, na verdade, da família, né, no meio disso, eu acho que sim, ela tem um valor, e para mim é isso que. Foi por isso, na verdade, que eu comecei também a criar histórias, porque eu me inspirei muito também nas histórias da minha família, dos meus avós e tudo, eles me deram essa inspiração. Mas o fato de honrar não necessariamente. É engraçado isso, porque no caso da minha avó, para ela, o mais importante, e era um motivo, e sim, eu entendo isso, porque ela não teve exatamente um acesso à educação, ela precisou trabalhar desde muito cedo, e ela precisou ajudar realmente a sustentar a família, né? Passaram por dificuldades e tudo mais. E aí o que ela queria que eu fizesse era uma faculdade, concluísse a faculdade. E foi o que eu fiz, né? Mas infelizmente ela faleceu antes de eu concluir. Eu fiquei meio triste por causa disso, porque eu falei, puxa, que pena, né? Mas ela sabia que eu ia concluir, né? Tudo mais. Mas isso tem mais a ver, assim, que eu queria também fazer alguma coisa por ela, já que eles fizeram tanto por mim. Então é mais esse sentido. Não é exatamente honra, eu acho que não é só isso. Isso está junto. Mas é uma gratidão muito grande. Então, que eu tenho com meus antepassados, com toda a minha família, né, nesse sentido. Para mim, isso é mais importante do que só a honra, que não é bem só isso, ela tá junta com uma série de coisas, né? E gratidão, eu acho que é acho que é uma palavra que realmente resume tudo isso, assim. Então, acho que tem mais a ver com isso para mim. Perfeito, obrigado, perfeito. Ô, Thalessa, agora vamos para um lado técnico que eles pedem, eles querem saber. Ô, Thalessa, você, bom, vamos para o roteiro. Você escreve o roteiro? Já passamos por todo esse negócio que a gente falou. Você escreve o roteiro? Eu falo assim,
você senta em frente o computador, notebook, sei lá o que você usa, abre o programa, o Word, sei lá o que você usa, você escreve página 1, você escreve um roteiro assim? É, assim, não, eu preciso escrever para me organizar melhor, mas na verdade a história fica tudo aqui na cabeça. E quando eu escrevo o roteiro, na verdade é porque eu já pensei em praticamente tudo. Então eu falo, tá, agora deixa eu escrever para não perder também tudo, porque senão no meio do processo eu perco a imagem também, né? Então o ideal para mim é só pelo menos deixar registrado em algum lugar, né? Mas, na Mas verdade, o meu processo é muito mental, né? Assim, começa do mental e finaliza lá, né? Basicamente. tá, você anda, ou seja, você anda 24 horas com o roteiro na cabeça, vai montando ele, aí chega uma hora que você fala, bom, agora tem que plasmar ele, é meio isso. Porque para mim a história ela vem, como eu falei, como um filme. Então, para mim é fácil. A imagem para mim na cabeça ela é muito fácil vir e na hora de escrever é mais fácil ainda, porque eu já sei onde vai tudo, né? Então, é E mais aí, pra... assim, você tem autor que, quando escreve, autor roteirista ou desenhista, né, que escreve. Antigamente, ainda bem que a turma perdeu esse papo, porque a turma antigamente tinha esse papo. Não, o roteirista é o roteirista, o cara que desenha, escreve é outra coisa. Pô, eu achava o ó do Borogodó. Eu tenho amigos meus que falam isso, e eu, desculpa falar isso na sua frente, eu cago e ando para essas coisas. Eu acho que quem roteirista é roteirista. Se desenha ou não é problema de cada um. Assim, mas você tem essa coisa de você chegar e preparar um roteiro e você apresentar para algum amigo seu que também seja da área de desenho e ler para te dar opinião, ou você se embasa no que você fez e vamos nessa? Não vamos nessa, é quase isso mesmo que você falou. Eu acabo não mostrando assim mesmo, porque eu não sei porquê, eu acho que pra mim é uma coisa muito. Eu falo, não, eu acho que é uma sensação. Eu tenho a sensação de que realmente é por aqui. Se eu fizer de outro jeito, vai estragar algumas coisas que eu acho que é importante. E aí, como autora, você também releva quais são os pontos importantes e quais que não são. Porque você quer, de alguma forma, né, trazer uma mensagem. Não precisa ser uma mensagem fechada, né, quadradinha. Não precisa ser tudo isso, mas alguma mensagem você quer passar, né? Então, como fazer isso? Até porque a experiência é sua, né? Tem esse lado também, né? Isso eu acho que também influencia muito em como eu vou mostrar a imagem, como é a expressão do personagem, isso tudo conta, né? E às vezes são detalhes que nem todo mundo, como você falou, pode entender. Então, às vezes eles também, eu não sei, eu acho que no meu caso é uma segurança, mas não é assim querendo ser arrogante, não é nada disso. É só uma segurança de que não, eu sei que é por aqui, que vou ter que continuar indo por esse caminho, ou às vezes eu percebo e não, realmente é outro, né? Ou seja, você tem uma coisa que eu prezo muito, por isso que eu sou fã de carteirinha na fila do gargarejo. Fico ali na fila do gargarejo. Porque é fundamental para o artista é saber o que ele quer, saber o que ele quer fazer, né? Ele, ele não vai no sabor da onda, ele vai na onda dele, né? É muito importante. Otávio, se você desenha do começo ao fim, ou seja, você página 1, página 2, você não tem aquela, nossa, porque eu pensei o fim, ia ser aquela coisa apocalíptica, eu tenho que desenhar o fim, senão quando eu for desenhar eu perdi. Ou não, você vai na ordem das coisas. Depende, às vezes tem cena que eu falo, ai, eu tô com vontade de fazer aquela cena, eu vou lá e faço, porque eu falo, vai pro quadrinho de qualquer jeito, né? Mas assim, às vezes eu tenho isso, assim, eu gosto de fazer. E aí eu marco que tá, essa daqui já tá pronta, uma página a menos, e aí? Então vamos agora voltar pra ordem, vamos fazer tudo certinho. Mas às vezes eu dou essa escapada, assim, porque eu falo, ai, agora eu tô com vontade, vamos fazer, senão. Menina, agora vamos para o fim, senão eu vou tomar seu tempo e vai dormir, né? Se bem que com você não. Ah, eu Então, sou. agora
você vai fazer uma campanha de pré-venda, Sim, eu vou. que é o seu próximo. É o seu. Não, desculpa, ignorante. Eu tô quebrando as tuas pernas. Sem Depois problema. você lançou um com a Noir, né? Isso, esse foi o primeiro lançamento desse ano, né, que foi com a editora Noir, Caminhos da Bruma. Também é um conto de terror, tá, gente? Mas, assim, esse foi o primeiro lançamento que estava previsto já para esse ano. E agora eu vou ter um projeto que já está em produção, na verdade, mas eu falo projeto porque vai ter uma campanha de pré-venda. E esse vai ser autoral meu, não vai ter nenhuma editora envolvida. E não vai ser pelo Catarse. Esse ano não vai ser pelo Catarse. Eu vou fazer uma campanha de pré-venda no meu site oficial. E lá vai ter outras atividades durante a campanha de pré-venda e no lançamento que vai ser virtual. Esses dois eventos virtuais vão ter uma programação que eu vou ao longo dos dias, eu vou informando quais que vão ser. Uma delas, inclusive, o Laudo já sabe qual que é uma exposição virtual com o trabalho de todos os artistas que participaram e fizeram uma homenagem a essa nova história que vai ser lançada. Como Eles é não que ela sabem, chama? eles não sabem ainda de nada, mas é uma surpresa que eu estou elaborando direitinho uma página para vocês lá, vai estar exclusivo com a arte de vocês. Só que essa exposição vai estar só na época até a época do último dia de campanha. E Deixa aí eu ver uma depois. coisa. Ô, Thalessa, esse bate-papo nosso, ele provavelmente vai entrar agora meio de julho. Ah, tá Essa ótimo. sua campanha vai em pré-venda quando? Quando começa ela? Ele vai a previsão, né? É para começar agora em julho e vai Então, até isso. Eu vou dar a data certinho, eu vou postar no Instagram essa data e aí eu vou já falar quando vai terminar e tudo mais. Mas vai ser em julho, vai começar em julho até agosto, se eu não me engano. Desculpa, setembro, vai ser em setembro. ou seja, essa sua campanha, por exemplo, essa sua pré-venda, ela é o que se diz, né? Por Isso, exemplo, no Catarse a gente costuma falar pré-venda, mas ela é uma campanha para ter um valor ali. É isso, pré-venda, mas eu tenho que levantar X valor. No caso teu, não, eu vou comprar o teu gibi, não é isso, isso? exatamente. Só que você vai comprar antes até, inclusive, eu vou fazer um preço especial, né, para quem for comprar na pré-venda. E vai ser um preço, assim, que eu achei que ficou legal, mas vai ser só para a campanha de pré-venda, né? Então a pessoa vai comprar com certo desconto já o livro, mas não vai ter só o livro. E aí que eu me inspirei um pouco no Catarse para fazer essa questão também, de a pessoa escolher o livro mais alguma outra recompensa. Porque eu já estou fazendo a produção dessas recompensas, que são exclusivas só para o quadrinho do Deimos e Fogos. Então, por Então, exemplo, você vai ter o valor da promoção, isso, da edição, e vai ter variações, isso. porque, por exemplo, falou um brinde X, um brinde Y, é isso? Isso, exatamente, é isso mesmo. Então, isso tudo vou gerenciar lá no meu site, né, pessoal, e o pagamento vai ser pelo PagSeguro, enfim, eu vou dando as orientações, mesmo no site eu vou falar o que tem que ser feito, como é que vai funcionar, isso tudo eu vou dizer. É uma coisa meio nova, eu não tenho visto o pessoal fazer esse tipo de campanha de pré-venda, assim, misturado com algumas outras atividades, mas eu vou tentar, né? Vamos ver se dá Você certo. você está me respondendo algo que eu ia te perguntar. Eu confesso assim que, né, a gente está muitos anos na estrada, mas não quer dizer nada. Muito autor novo que tem aí eu não conheço e, obviamente, eles nem fazem ideia porque para eles laudo é aquele documento, né? Então, assim, é o documento, né, tal, o laudo pericial. Ô, Thalê, não, então, mas eu acho que ainda não se cogitou essa possibilidade entre os autores.
Eu não gosto muito desse termo autor independente, porque autor é autor, sabe? Eu acho que Isso é verdade. autor independente, sabe? Porque se tua obra tem um peso tão grande como você faz, me permite interferir um pouco na nossa conversa, Não, ela funciona de qualquer jeito. Mas, enfim, eu não tenho notícia de autor que fez isso, autor independente, vamos lá, que fez isso daí, usou essa fórmula do Catarse dentro de uma estrutura pessoal. é. A única diferença é que, como você até mencionou, né, não é para levantar fundos, nada disso, ele é só para realmente vender o produto, né? E transformei isso numa espécie de evento. Eu vou transformar isso num tipo de evento. Então vamos ver como é que vai se desenrolar. O que é, assim, até, Thalissa, é para passar essa divulgação. O que é, se você pode falar, o que é, eu vou transformar isso num evento? Como é que é isso? Evento é maneira de dizer, assim, né? É um evento especial que nem quando a gente faz lançamento ao vivo, né? Você tem um lugar físico e tudo mais. No meu caso, não vai dar para fazer um lançamento físico, assim, em alguma loja, né? Tá muito complicado devido à situação atual, então não vai dar para fazer isso. Eu posso fazer um lançamento online. Como seria esse lançamento online? Pode ser, eu não estou falando que eu vou fazer tudo isso, mas podem ter lives durante esse período de lançamento, vai ser o dia inteiro, pode ser uma coisa assim. Pode ter também, entende, atividades nesse sentido, coisas que dá para você de alguma forma interagir com o público de uma forma mais inédita, que é um dia especial de lançamento. Tem alguns vídeos que eu vou disponibilizar só no dia do lançamento, a pessoa vai poder assistir. Um deles é um making off, breve, assim, falando da produção e tudo mais, que vai ser só disponibilizado no site. Às vezes eu coloco ele dentro do livro, mas dessa vez eu não vou fazer isso, porque tem um QR Code que vai e redireciona para o making off. Dessa vez eu não vou fazer isso, eu só vou apresentar o vídeo do making off no meu site mesmo. E essa página de lançamento, ela só vai ficar online até um determinado horário. Então, assim, é uma coisa... Ele não vai ter making off, ele vai ser só HQ. Nesse caso não, ele vai ter interação com o QR Code ainda, mas vão ser outras coisas, no sentido, elementos complementares à história e tudo mais. É que às vezes eu coloco o QR Code no finalzinho do livro que vai redirecionar para making off também, mas dessa vez eu não vou fazer isso, eu só vou disponibilizar ele no site no dia do lançamento mesmo. E no caso da campanha de pré-venda, também vai ficar à exposição de você, de todos os artistas que participaram, incluindo o seu trabalho, Laudo, para expor mesmo. É uma exposição virtual aquilo, né? Mas também Esse evento, não, desculpa, fala aí, mas também tem? Não, mas também não é isso, é que tem um tempo determinado para ele ficar na página, depois disso ele sai. É mais ou menos isso que eu diria. Eu acho legal. Se você me permite aí, eu acho perfeito isso, não, né? É hoje, não viu, não viu. E aí, assim, primeiro, só para fechar essa história, isso é muito legal, porque eu fico até agradecido por você me propiciar passar isso, porque acrescenta, de certa forma, algo que a gente falou no começo desse nosso bate-papo, que é aquela coisa das pessoas não estarem vendo possibilidades. Quer dizer, sabe, você está mostrando que basta ter vontade, primeiro, e um pouco vamos pôr a cabeça para funcionar, você entendeu? E criar uma possibilidade nova, né? Ficar lastimando não vai resolver, né? Exatamente. Não, claro, pode ser que tenha alguns artistas que estejam fazendo talvez isso, né, de pré-campanha, tipo, fazer como se fosse um evento, é que eu não conheço, né? E de qualquer forma não foi uma coisa que eu vi, eu tô fazendo porque, como você falou, é uma vontade, então vamos fazer, né? Eu acho que independente disso, cada artista, cada um tem que ir fazendo o que dá para fazer, porque dá, né? Ainda mais com a internet, com a tecnologia que temos hoje, ela já ajuda bastante coisa, viu? Parece que às vezes não é nada, mas não, às vezes tem um caminho ali que o pessoal fala, puxa, a gente nunca experimentou isso, vamos fazer, porque agora é o momento mesmo. É o Você momento. vê, Oi? esse papo nosso aqui, e que eu tive com
outros ao longo desses meses, foi uma ideia muito simples que uma vez eu tive vendo um bate-papo do Marcati numa Instituto HQ, aqui perto da minha casa, em que o Marcati estava falando com o Cláudio lá, que fazia aquele evento pop lá, um evento que tem no começo do ano aí. A palestra dele foi fantástica, porque falou todo o processo de criação dele, desde a criação dele até o feitio. Aquilo eu falei, pô, bicho, é tão legal você ver um artista falando do seu processo que te inspira, né? Porque por isso que acho que nesse tempo de pandemia, né, de quarentena, escutar você falar e tudo isso que você está falando é inspirador, sabe? A gente esquece que a gente está vivendo um período de enfurnado em casa. É um cárcere privado. Thalessa, para acabar o nosso papo, podia render mais, mas a turma vão dar dislike. Ainda fechando, né? A gente está falando do teu lançamento, do evento, da pré-venda, blá, 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 e o álbum chama Deimos e Phobos. Isso. Dá não sei se pode, né? Dá um resumo. O que é Deimos e Phobos? O que acontece? Deimos e Phobos, na verdade, vem dos deuses da mitologia grega, e que significa, Deimos, se eu não me engano, é medo, Phobos é de fobia. Então, é uma história que vai falar sobre duas civilizações antigas e tudo mais, e um pesquisador, ele vai descobrindo essa civilização, e é uma história com aventura, um pouco de drama e ficção, né? Então, assim, resumidamente seria isso. Vai ter trilha sonora, os compositores já estão trabalhando nisso e eu estou muito ansiosa para, inclusive, né, eu acho que está ficando muito legal. E a produção das páginas vai ser, o quadrinho vai ser todo colorido. Com a quantidade de páginas eu não vou falar ainda, mas vai ser bastante páginas, porque eu realmente estou produzindo bastante. Se quiser, eu posso mostrar um original deles aqui. Eu tenho alguns aqui comigo. E vai ter animação também junto, né? Então, quer que eu mostre para o pessoal só ver como é que é? Quero. Espera aí, deixa eu só pegar aqui a página. Vamos ser malvados, Thalessa. Vamos ser mal. Vamos mostrar um só. Tá bom. Deixa eu só pegar aqui. Tá. Espera aí que eu só vou pegar aqui. Quando você está procurando, me responde só uma pergunta. Quando você entrar na pré-venda do seu livro ele vai estar sendo... português errado, desculpa. Você vai estar trabalhando nele, né? Vai estar trabalhando nele. É isso, né? Sim. Sim. Mas, na verdade, eu vou finalizar ele... E, se eu não me engano, antes mesmo de começar, um pouco assim, começando a pré-campanha, na verdade eu já vou estar finalizando o livro, né? Então, porque as ilustrações eu já estou conseguindo terminar grande parte deles, né? Desculpa, peraí, eu vou tentar mostrar, mas é que eu coloquei um plástico, mas é que eu acho que eu vou ter que tirar, né? A pré-venda que você vai fazer, você vai poder mostrar material dessa revista, desse livro, né? Isso. Inclusive, peraí, deixa eu só... Aqui, esse aqui eu tenho que proteger com plástico para não estragar, né? Essa página eu acho que eu mandei para vocês, não foi? Peraí, vai afasta mais. Tá meio desfocado. Pois é, eu não entendo essa câmera. Por que ele foca a minha cara? Não é pra focar a minha cara, é pra focar o desenho. Oi? A sua cara tá perfeita. Bom, enfim, mas isso é um original. Isso é um original seu? Isso é original do HQ? Esse é o original da HQ. Esse aqui eu tô fazendo com uma técnica de pastel seco. Por isso que eu preciso colocar no plástico. Isso você tá...
Que Vai, raiva, não dá pra ver. Eu não sei. volta, menina. Isso daí é uma página, cada folha, cada original desse é uma página da HQ. Pois é. Tem umas que vão ter vários quadrinhos, é que essas que eu mostrei tem poucos, né? Mas tem páginas que são com a divisão de quadrinho e tudo mais. Só que são páginas assim que o duro dessa técnica de pastel seco é que realmente assim você passou a mão, você tira uma camada do que você fez ali. Você lida bem com pastel seco? Ah, eu gosto. Eu não sei se eu me lido bem. Mas Idiota, Laura. Se ela está desenhando um livro de não sei quando, você está fazendo. não, Lógico que mas não necessariamente a pessoa é boa. É que assim, eu entendo, não, eu entendi a pergunta. É que eu gosto de utilizar pastel seco porque me lembra essa coisa. Como é que eu vou dizer? É quase como se você estivesse fazendo uma pintura com areia, né? Dá uma sensação muito parecida. E que você pode controlar, e eu controlo. Eu sempre passo em vez de passar só espuminho, eu acabo passando muito a mão também para controlar assim, certos contornos e tudo mais. Minha mão fica uma maravilha, mas é assim que eu gosto de trabalhar, com pastel seco. E tem também um pouco de mistura com tinta, né, de acrílica, mas é para formar um efeito, no caso da vestimenta de alguns personagens. E no Instagram eu vou postar algumas páginas, né? Assim que tiver ok, eu vou postando, e aí a pessoa consegue ver melhor. É que aqui realmente não sei porque que a câmera não tá focando. Matar essa câmera. Eu vou matar essa câmera, mas enfim. O mais importante é ele não tá focando, legal. Thalessa. Então tá bom, querida. Ó, Eu que agradeço, Laudo. Foi um prazer falar com você, viu? Quem sabe a gente fala mais um pouquinho depois. Não, eu vou parar aqui, a gente conclui que eu quero falar umas coisas. Não é dinheiro emprestado, fique tranquila. Eu quero agradecer principalmente porque assim, essa conversa foi uma aula, falo mesmo de coração, eu sou seu grande fã, pela contadora, sou grande fã, pela contadora de história, realmente, que você realmente é uma grande contadora de história. Esse papo nosso foi uma aula. Foi uma aula. Isso que é bom você escarafunchar no artista, esse negócio de ficar se perguntando, e aí, Thalessa, fala do mercado, como é que está o mercado? O mercado vai sobreviver à pandemia? Qual o futuro do quadrinho brasileiro? Eu tenho, me dá coisa disso. Eu quero saber do que você faz, o que move você fazer, né? Isso que, na verdade, na minha humilde opinião, eu acho que o que toca o quadrinho para frente, brasileiro, né, que é o nosso caso aqui, não é mercado. O que toca é pessoas como você, que toca a coisa para frente. Né? É muito simples. Não, mas Lauda, e falando também de coração, eu que sou uma fã sua também, assim, eu sou, não tem nem o que dizer em relação a isso, porque vocês também, tanto você quanto toda a sua geração, né, batalharam tanto em relação a esse universo dos quadrinhos, né, fizeram tantas coisas. Carcomidos, meio esclerosados como eu, assim. Não nesse sentido, mas não tem jeito, a idade também vai me pegar, Laudo. Na fila. Thalessa, mas menina, obrigado, fica aí. Agradecendo esse seu talento gigantesco e que o melhor dele só está no começo, né? Isso que é o melhor de tudo. Eu que agradeço pelas palavras, viu, Laudo? Também eu desejo que vocês fiquem bem, viu?